Amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 11 de junho, estamos na 10ª semana do Tempo Comum e hoje a Igreja celebra a memória de São Barnabé, apóstolo. Vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Hoje, a Igreja celebra a memória de um apóstolo, São Barnabé. Ele não foi um dos 12, daqueles que nós conhecemos, os nomes que os evangelhos testemunham para nós. Mas percebemos a presença de São Barnabé e essa autoridade que foi dada a ele porque ele foi enviado pela Igreja, junto com São Paulo. Se nós pegarmos lá no início do ministério de São Paulo, que os Atos dos Apóstolos testemunham para nós, Barnabé foi o companheiro de Paulo na sua primeira viagem. Viagem essa que foi importante, porque quando São Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, ali foi quando foi cunhado o nome de cristãos, né? De que aquele que crê em Cristo, ele é dado o nome de cristão, nome esse que todos nós que vivemos a fé cristã também nos denominamos. Então Barnabé tem uma especial importância, principalmente como auxiliar e apoio, né, no ministério de São Paulo. E ele foi enviado pela Igreja. Tanto que, nesse momento, quando inicia a viagem de São Paulo, a primeira viagem de São Paulo, a Igreja se reúne, eles rezam, impõem as mãos sobre os dois e os enviam. E aqui por isso do título de apóstolo, porque o apóstolo é aquele que é o enviado. Enviado pelo Senhor e, nesse caso, enviado pelo Senhor através da Igreja. E, queridos, é muito importante que, quando nós celebramos a memória ou a festa de um apóstolo, essa realidade genuína, né, aquela realidade de fonte, de autenticidade, porque a nossa fé, um dos nomes, um dos atributos, né, uma das notas da Igreja e assim da nossa fé, ela não é inventada, é uma fé que provém dos apóstolos que viram e ouviram o Senhor. E o outro atributo é esse caráter de envio, essa realidade missionária. Nós nunca podemos nos esquecer que é inerente à nossa identidade batismal essa responsabilidade de testemunharmos e de anunciarmos. O batizado, ou seja, eu e você que somos batizados, está em constante estado de missão. Porque os lugares que eu e você frequentamos, convivemos, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, na comunidade, enfim, nos lugares que de modo costumeiro nós temos acesso e habitualmente vivemos, nós temos que ser sensíveis e entender que dentro daquela situação Deus tem um propósito e quer fazer da nossa vida instrumento para que Ele possa ser mais conhecido e amado. Nós não podemos nos acomodar, mas entender que também a nossa vida, ela é um instrumento para o outro, principalmente da salvação de Deus. Hoje, celebrando São Barnabé,
eu e você podemos nos questionar. Será que os ambientes que eu estou vivendo hoje, será que as realidades hoje do meu ambiente de trabalho, na minha comunidade, seja na academia, na minha vizinhança, será que eu tenho me responsabilizado? Será que eu tenho me questionado e feito a pergunta que São Paulo fez naquele momento em Damasco? Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu testemunhe? Queres que eu anuncie? E muitas das vezes a gente pode anunciar com as nossas atitudes, com a nossa vida, a gente estar sensível às realidades que estão à nossa volta. O grande perigo, o grande mal do mundo de hoje é um individualismo muito grande e nós não temos a sensibilidade de olhar para o outro e olhar para o outro com o olhar de Deus, de dar uma palavra, um sorriso, de ser ouvido para alguém, de ser instrumento da misericórdia, do amor e principalmente da salvação de Deus. Que nesse dia de hoje o Senhor possa nos trazer de volta uma sensibilidade espiritual e principalmente que eu e você possamos nos alegrar por fazer da nossa vida instrumento de testemunho de salvação para aqueles que o Senhor já colocou em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nesse dia nos faça instrumento do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.